Gente, está no ar mais um podcast Voando Alto. Você já conhece esse podcast? É um podcast de testemunhos, onde você vai conhecer histórias inspiradoras para te alavancar, sabe? Para levar você para um outro patamar. Então, seja muito bem-vindo a esse podcast, né? Se você está nos assistindo no YouTube, no Spotify, já curte esse episódio, né? Já ativa as notificações para que você receba sempre quando tiver mais um testemunho inspirador para você, viu? Hoje estou recebendo uma pessoa muito especial. Ela tem uma unção assim sobrenatural. E eu tenho certeza que vai sim, de alguma forma aí, trazer algum sentido para você, sabe? Talvez algum tempo que você está vivendo aí na sua vida, ela vai vir com alguma palavra, né? Com o testemunho dela também para impactar a sua vida, viu? Fernanda Graeff, ela é pastora, né, mentora e líder de mulheres. Ela tem um projeto lindo chamado Pequenas Borboletas, vai contar um pouquinho aqui pra gente. Ela é esposa, mãe e líder de uma igreja maravilhosa, a Nova Geração Church. Muito bem-vinda! Muito Que bom te receber obrigada. aqui, viu? Para mim é um prazer enorme estar aqui sentada nesse podcast maravilhoso com você, Lívia. Imagina, o prazer é todo meu, né? A gente estava aqui um pouquinho antes de começar, falando como que Deus faz as coisas, né? Como existe um propósito e um tempo para todas as coisas. E a Fernanda, a gente se conheceu através de uma amiga em comum, né? Já tem um tempinho até. Foi no Sim. Ore, né? No evento Ore Comigo. E eu falei com ela, não, vou te chamar pro podcast, né? Mas a gente entende que tudo é um processo e que tudo tem realmente um tempo, né? Então, eu conheci a igreja dela na semana passada e fiz esse convite para ela estar aqui hoje comigo, né? E ela é uma profeta, uma mulher de Deus mesmo, que me trouxe muitas respostas, né? E eu, sem dúvida nenhuma, creio que ela vai sim trazer algumas respostas para você, né, Fefe? Isso mesmo, eu creio Eu nessa verdade. Amém, amém. Eu sempre começo esse bate-papo, né, esse podcast, querendo te conhecer um pouco mais, né? Então vamos voltar lá do zero, né? Quem é a Fernanda? De onde ela veio? De onde você é? Como foi aí o início da sua história? Então vamos lá, Lívia, pessoal, como ela já me apresentou, eu me chamo Fernanda Graeff, sou pastora, mentora, líder. Nunca imaginei ser líder de cuidar de uma igreja juntamente com meu esposo, pastor Fabrício Pereira. E a minha jornada é uma jornada linda, de grande testemunho. Se é para falar de fé, é comigo mesmo. Eu não tenho medo de arriscar, porque eu não vivo por aquilo que eu vejo, mas eu vivo por aquilo que eu creio. Amém. E um certo tempo na minha vida, eu ainda não era cristã, eu passei por períodos desafiadores e naquele tempo, daquele processo que eu passei, que foi muito doloroso, porque o processo ele sangra, o processo Dói. dói, mas ele é necessário para as nossas vidas, É porque só vive o necessário. propósito quem suporta o processo. Eu Exatamente. pensava que eu não iria dar conta diante desse processo, sabe, Lívia? Minha mãe, ela adoeceu, e ali, com todas as minhas forças, eu precisei me unir com o Criador, me unir com Deus e saber que existia um Pai poderoso que Sim. poderia resgatar, salvar e livrar minha mãe da morte. E assim Uhum. aconteceu. Que E naquele bênção. momento eu entreguei minha vida por completo para Jesus e nunca mais eu abandonei esse Pai que é poderoso. Isso você já era cristã ou ainda não era convertida? E qual idade que você tinha? Não, eu não era cristã, gostava muito das baladas, saía muito, mas a minha mãe ela sempre falava assim: Deus tem uma obra na sua vida. Sua mãe já era. A minha mãe ela já ia na Que igreja. legal, que E a legal. moça que era babá do meu sobrinho, ela ficava profetizando há poder na palavra. A palavra ela constrói. Ela falava: olha, um dia ainda vou ver você mais crente do que eu. Um dia eu vou ver Amém. você servindo a esse Deus poderoso. Ela Que chamava Joyce e eu ficava bênção. brincando com ela: Joyce, não, jamais. E aconteceu. E de fato, hoje, assim, eu paro para poder orar pela vida dela, para acompanhar, para aconselhar, e eu Claro. vivo essa glória de Deus na minha vida, o poder da palavra. Que bênção, né? Ela foi uma profeta, sem dúvida, na sua vida, né? Exatamente, uma E é isso. profeta. A gente pode usar a nossa boca, a nossa palavra para duas coisas, né? Ou para edificar a vida de alguém ou para destruir. Então, pense aí você, né? Já comece esse podcast pensando como você tem utilizado a sua boca, né? A gente realmente, com palavras, né? A gente fala, né, que palavras podem machucar muito mais Exato. do que qualquer coisa, né? E realmente, às vezes você pode levar a pessoa ao chão, né? Com alguma palavra, alguma coisa que você fale, né? A palavra constrói e ela destrói. E essa moça, Exatamente. ela foi um canal de bênção para minha vida. Como a Lívia mesmo disse, há um tempo determinado para todas as coisas. E o meu tempo Sem dúvida. chegou. Talvez se eu não passasse pelo processo da dor da minha mãe adoecer, talvez eu não teria tido essa descoberta desse Deus Sim. poderoso, amoroso. E quando a minha mãe ela adoeceu, ela ficou entre a vida e a morte.
E o médico disse assim: olha, não tem como, não tem cura para ela. Ela tinha dado um AVC, todo o corpo Uhum. dela tinha paralisado. E os médicos disseram: olha, se ela viver, pode comprar cadeira de roda. E ele, com toda força, eu disse: na minha casa não entra cadeira de roda. Não por preconceito, mas o Sim. Deus que eu sirvo, o Deus que eu conheci, ele vai curar minha mãe. E o médico, ele olhou pra mim e falou assim: você estuda medicina? Eu falei: não, mas o Deus que eu sirvo é o médico dos médicos. E Aleluia. hoje, pra honra e glória, minha mãe anda, fala que Que é uma maravilha, bênção. foi curada. Então, assim, eu permaneci firme no propósito de Deus e ali eu comecei a minha jornada cristã, servindo ao Senhor em uma igreja Sim, onde eu fui acompanhada por uma linda pastora juntamente com o esposo dela. E um dia o Senhor, ele me chamou, que ele queria que eu cuidasse de um ministério, e eu que corri. legal, menina. A gente sempre corre, né? Acho que num primeiro momento, assim, a gente não entende muito, sabe? Eu já antes também, né? Eu já vim do mundo, cantava, né? Axé, sertanejo, né? E tudo. E teve um amigo meu, Pedro, e ele me apresentou, assim, me deu uma primeira Bíblia, né? A Bíblia da Mulher e tudo. E ele falava assim: um dia eu vou te ver, né? Falando de Deus e tudo, e eu pensava assim, sempre fui muito próxima de Deus, sabe? Sim. Mas eu pensava que esse era uma coisa muito distante, assim, sabe? De eu falar assim, ah, para, né? E hoje, olha para você ver como Deus, ele realmente, ele vai nos transformando, né, e tudo. E como é que foi esse processo seu, assim, sabe? De realmente entender o que Deus queria para você, né, sobre o seu ministério, assim, depois talvez também, né, conta aí sobre o Fabrício, mas como que foi esse processo? Então, como eu disse, foi um processo assim bem doloroso, porque é a briga, né, da carne com o espírito. Sim, E eu aprendi no decorrer de toda a minha trajetória que quando Deus ele tem um propósito nas nossas vidas, nós só precisamos nos corresponder. Corresponder ser a quê? obediente, A né? obediência. Então, lá atrás, eu falei: Deus, eu prefiro obedecer do que sacrificar, Sim, porque Deus ele não quer sacrifícios, ele quer obediência. exatamente. Seus pais, o seu pai é vivo? Sim, Seus pais são casados? sim, são casados, meu pai é jornalista, Que aposentado. legal. E como que foi esse contato também seu com seus pais, assim, né? Até estava no podcast anterior aqui falando sobre isso, assim, né? Que os pais, o processo dos pais ali, a convivência, né? Um padrão que a gente fica vendo, né? A crença, a gente sabe que ela é formada por tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente sente, né? Então, como que foi a relação dos seus pais para você? Como que você construiu na sua cabecinha ali desde criança, né? Essa relação entre homem e mulher, como seu pai te tratava, como que era esse relacionamento? O meu relacionamento com meus pais sempre foi um relacionamento muito saudável. Eu sempre cresci vendo meu pai e minha mãe à base do diálogo. Tinha os Uhum. momentos, como todo casal tem os seus períodos desafiadores, Sim, mas eu nunca vi o meu pai e minha mãe indo dormir brigados ou em cama separada. Aquilo que ali marcava a legal, minha que vida. legal. Meu pai sempre persistente, sempre lutando para dar o melhor para a família, a minha mãe também. E eu aprendi isso, sabe? E tanto que quando eu me converti, eu fui para o evangelho, eu falei: Deus, como que vai ser? Qual vai ser a reação do meu pai? Mas eu sei que existe um Deus, que ele vai além das nossas expectativas. Então, Sim, antes de eu comunicar ao meu pai as minhas idas à igreja, o Senhor já estava lá comunicando a ele. que legal, Fefe. E como que você conheceu o Fabrício? O Fabrício é uma história linda, uma história maravilhosa. A gente conta e compartilha para quem realmente acredita. Então, se tem alguém de Sim, fé, é para você. é isso mesmo. O Fabrício, eu conheci ele em uma determinada igreja a qual eu fazia parte. E a mãe dele, a minha sogra linda, ela um dia me parou na igreja e falou assim: Deus me mostra que você é minha nora. E eu saí Gente, correndo dela. Ela entrava por uma porta, eu saía por outra porta. Eu falei: gente, essa mulher é louca, o que que ela tá dizendo? E uma amiga minha que fazia parte do louvor, ela disse assim: olha, se eu fosse você, eu aceitaria conhecer o filho dela, porque o filho dela é um gato. você não conhecia ainda ele? Não, não conhecia ele. E Gente, aí um dia o Fabrício, ele foi no culto, que a mãe dele tinha convidado ele, aham. e eu não sabia que era ele tinha entrado com a irmã dele. E eu falei: gente, que rapaz bonito, nossa, não posso olhar, ele tem namorada, Deus me perdoe. E aí no final a minha amiga me disse: olha, sabe aquele rapaz? Ele é o filho da moça que falou que você é nora dela. Eu falei: meu Deus. E naquele momento eu comecei a fazer prova com Deus, em oração, porque eu já vinha de uma decepção, de uma desilusão, aonde eu Sim, sofri um relacionamento, passei um processo muito árduo e ali eu tinha me fechado completamente.
Quando a gente se fecha, é porque a gente acha que não tem cura. Mas quando nós entregamos para Deus, Ele nos cura por completo. E Amém. quando há manifestação da cura, existe uma reforma, uma reconstrução. E Deus, Ele me reconstruiu. Ele não me deu só um marido, Ele me deu um pastor, Ele me deu um mentor, me deu um Que melhor amigo. bênção, né, Fabrício é gente? tudo na minha vida. Ai, que E lindo. naquele tempo, quando a gente se conheceu, né, foi na igreja, e ele me procurou, perguntando, né, qual que era a programação dos jovens e tal. Eu falei assim, olha, a gente vai no monte. E ele virou pra mim e falou assim, ah, legal. E até então, é a mãe dele em cima e falando na cabeça dele, nossa, eu preciso casar com ela, namorar com ela. E ele correndo, porque ele também era do mundo. Os amigos diziam, mulher de igreja não, mulher de igreja não é pra pegar, é pra casar. Então ele Uhum. ficou naquela luta também, né, Conflito, naquele né? conflito. Até que um certo dia eu fiz prova com Deus, porque o Senhor, eu sei que relacionamentos são escolhas nossas, mas existem casos que, como aconteceu comigo, eu acredito que possa acontecer com outras pessoas. Uma experiência. O Exatamente. Senhor disse pra mim, é ele. E eu falei, Deus, não é ele. Porque o que eu quero é uma pessoa já pronta, eu não quero sofrer. O Senhor sabe tudo que eu passei. E o Senhor falou por 3 vezes, é ele. E a partir daquele momento, daquela direção do Senhor, eu comecei a orar e fazendo prova. Falei, Deus, então se for ele, Espírito Santo, na sexta-feira ele vai aceitar ir no monte comigo e com os jovens. Chegou na sexta-feira, quando eu fiz o convite, ele falou não. Pra mim foi um motivo de alegria. Eu falei, gente, deve ter ele pra me ajudar ele em alguma coisa, na caminhada cristã, não sei. Então não é, aquela mulher tá doida falando que eu sou nora dela. Ah, Na semana seguinte, eu estava lá com a turma, era uma igreja bem grande. E aí alguém me cutucou, quando eu virei pra trás e olhei quem era era o ele. Fabrício. Ele falou assim, então, vocês vão no monte hoje? Eu gostaria de ir com você. Eu falei, oi? Foi desse jeito, Lívia. Eu falei assim, sim, nós iremos. Ele falou assim, então eu posso ir? Na hora, o Espírito Santo me disse assim, não é no seu tempo, é no meu tempo. Que dia é hoje? Eu Nossa, disse, menina. sexta-feira. Que E aí, legal! na hora, eu falei com a minha amiga do louvor, falei, olha, se vira, manda o seu noivo ir na frente, você vai comigo no meu carro, porque ele não vai entrar no meu carro comigo sozinha. Ela falou assim, para com isso e tal. Eu falei assim, não vai, porque eu vou até o fim, até Deus me confirmar. Sim. Já tava tudo muito nítido. E ali a gente foi pro monte, começou a trocar telefone e tal. Ele me ligava, mandando mensagens. E ele me fez um convite. E era um convite pra gente sair. Naquele dia, eu virei pra minha mãe e falei, mãe, sabe aquele rapazinho da igreja? Ele me fez um convite. Ela me disse assim, com as seguintes palavras: filha, se dê uma oportunidade. Você se feriu no passado, não quer dizer que você vai se ferir no presente. E você já tava com qual idade, Fê? Eita, aí eu revelar a idade. Só tem rostinho de menina, tá? Eu estava com 27, 26 para 27, Aham, mais ou menos. sim. Essa é a Você já idade. tava madura, né? Querendo já algo sério, né? Com um propósito mesmo, né? Algo com propósito. Eu me guardei o tempo todo pedindo a Deus que eu Uhum, queria algo com propósito. sim. E aí, naquele momento, eu tive esse diálogo com a minha mãe, ela me deu essa palavra, e meu pai falou assim: eu sabia, eu via os olhares diferentes da família dele pra você e tal. Gente do céu. Mandei pra ele, falei assim: aceita o convite. E eu fui trabalhar. Quando eu cheguei no meu trabalho, o inimigo, ele é muito sujo. Sim. Ele tenta jogar coisas na nossa mente, a nossa Lixo o mente tempo inteiro. o tempo inteiro fica dizendo o contrário. Uhum. E naquele momento eu falei: Deus, se realmente for ele, eu quero um sinal. E eu quero que seja algo diferente. Eu acabei de orar no banheiro do meu trabalho, ele me ligou. Ele falou assim: olha, eu tô te ligando que eu marquei com você de ir no cinema hoje, mas tem um problema. Eu falei: pronto, vai desmarcar, não é ele. Ô, Jesus, tá vendo? Já estava colocando sentimento aonde não deveria. Gente. Ele disse assim: olha, é porque eu convidei os meus pais para ir conosco no cinema. Eu, oi? Pleno século Que XXI, levar pai e diferente. mãe. Aham. Foi algo muito diferente. Não Muito. esperava nunca, né? Um convite, você levar pai e mãe, primeira vez que você tá conhecendo a Sim. pessoa, né? Que E eu falei, engraçado. uau! Aí Deus disse pra mim: você não queria algo diferente? Tá aí. Quando eu cheguei do trabalho, eu comuniquei com a minha mãe, filha, você pensando o contrário dele, se der oportunidade. Que legal. E assim foi. Menina, que história, viu? E assim, é tão engraçado, né? Eu te ouvindo falar que realmente a gente, quando a gente já tem muitas cascas, muitas feridas, né? A gente vai se relacionar com alguém, a gente fala assim, não, agora eu quero uma pessoa pronta. Exato. Eu quero, não quero ter dor de cabeça, tô cansada de bater cabeça no chão e Sofrer. sofrer e tudo. E Deus, ele vira e fala assim, não é do seu jeito. Exato. Não é do seu jeito. Eu vou falar uma coisa pra você. Deus, ele vai te usar na vida das pessoas.
Então, se você está um pouco mais pronto do que o outro, ele vai te usar de alguma forma para Exatamente. você transformar a vida do outro, né? E eu falo isso porque eu passo isso assim sempre, sabe? Sim. E aí me conta como que foi então essa conversão dele também, né? Porque ele era do mundo também. Isso. Eu já tinha um ministério, eu tinha um culto que eu cuidava, que o pastor ele tinha confiado nas minhas Que mãos. legal. E eu falei, gente, como que eu vou apresentar ele pro meu pastor? Eu entendo muito, respeito muito sobre o princípio de Sim. autoridade. Ele é do mundo e tal, eu já passei por lá, mas o interessante é que a religiosidade, ela não pode existir dentro de nós. Eu nunca apontei o dedo pro Fabrício, eu nunca acusei ele pelas coisas que ele fazia, as práticas que ele tinha. Eu Uhum. apenas orei. A oração move. É o que até o que nós ouvimos lá no Ore, né? Ore até que algo aconteça. Eu Uhum. orei até que algo de fato veio Começou a a acontecer. acontecer na vida dele. Às vezes eu via uma atitude e falava, Deus, não é isso. Eu orava. E com a sabedoria, o meu esposo ele foi construído. Eu via mudanças. Quando eu chegava assim, eu olhava para ele, gente, uau, que mudança. E todos nessa igreja que eu fazia parte desacreditaram No processo dele. do processo dele. Mas hoje Nossa. eles têm que ver e aplaudir o homem de Deus que ele se tornou, um mestre na palavra. E tudo por uma mulher que bateu o joelho no chão e orou por ele, né? Exatamente. A persistência que eu E o poder tive. da oração, né? Eu tô fazendo até um propósito agora de todo dia, né? 3 horas da manhã orando e tudo. E assim, como eu acredito no poder da oração, sabe, Fê? Da Exato. gente proclamar palavras, sabe, de bênção, falar, né? Pedir, né? Às vezes você tá precisando aí, seja saúde, seja o que for, Deus ele está sempre aberto a te ouvir, né? Ele está Exato. sempre aberto a nos ouvir. Só que se a gente ficar de boquinha fechada, né, só pensando ali, imaginando, né, é difícil acontecer, é mais difícil. Mas quando você abre a sua boca para conversar com Deus, sabe? Para clamar, para pedir, para falar palavras de bênçãos, né? Sobre alguém, sobre a Exato. vida de alguém, as coisas elas vão acontecer no mundo espiritual, A né? oração, ela move os céus, né? É como a palavra diz, oração, orar e ter ação. Sim. E eu me recordo que muito tempo atrás, ainda muito novinha, eu tinha feito uma caixinha especial. E nessa caixinha eu fiz pedidos específicos a Deus. E nessa caixinha eu tinha feito uma carta de como eu gostaria que fosse o meu esposo. Não Uhum. namorava nem nada, falei que era assim, que seja honesto, trabalhador, Homem de sorridente, Deus. brincalhão igual meu irmão, trabalhador igual meu pai, homem de Deus. E eu coloquei detalhes. Só que pra mim ali não bastava. Eu estava cansada de chegar em aniversários, festa da família, as primas todas com namorado, e falar assim: cadê o seu? Eu falei, ai, tá chegando. Aí, por fim, nessa caixinha, eu fui na loja, comprei uma aliança, sabe aquelas alianças que a gente compra assim, tipo, meio nada a Aham. ver? Eu peguei duas alianças e falei, Deus, essa aliança será a aliança do meu futuro namorado. Coloquei Que dentro dessa caixinha e bênção. profetizei. Como eu disse, eu tive uma desilusão amorosa, não se encaixou dentro daquele padrão. Mas quando eu conheci o Fabrício, eu nem me lembrava mais dessa caixinha, dessa carta, do poder da Gente, palavra, das orações feitas. E quando eu tava já pra mudar, que eu já tinha casado, fui buscar minhas coisas na casa da minha mãe, eu achei essa caixinha. que legal. Quando eu olhei, as lágrimas desceram, eu falei: Deus, o Senhor é Deus de promessa. Ele não é homem para que minta, Lívia, nem filho do Não. homem para que se arrependa. Se você está debaixo de uma promessa, só creia, porque o melhor está por vir. Amém, amém. Eu creio muito nisso, sabe? E hoje eu vejo que nós mulheres, né, e não só nós mulheres, mas os homens também, eu vejo que todo mundo fala, né? Ai, tá muito difícil de achar alguém hoje, tá muito difícil tudo. Então, se fosse hoje para você dar uma palavra para quem está nos assistindo, seja homem ou mulher, o que que você daria assim de conselho, sabe? De talvez, né, de coisas para que a gente possa realmente fazer para que essa pessoa chegue. Não pare de acreditar. Creia somente. Ainda que os teus olhos não estejam vendo, ainda que você não esteja tocando, você só precisa crer. Porque a fé é isso, é ter fé. É. É não parar de acreditar, ter fé e confiar. Porque Uhum. quando Deus ele libera algo para nós, muitas das vezes nós somos tomados pelo medo. E o medo, ele nos traz insegurança Sim. e rouba de nós essa autoconfiança no Deus Todo-Poderoso. Deus nos fez para ser pleno, para ser feliz, para ser realizado. E Ele sabe as pessoas que precisam de um companheiro, de uma companheira, aqueles que vão conseguir viver só. Então, o que eu quero dizer para vocês?
nunca pare de acreditar, nunca pare de sonhar. Tenha fé e ore. Ore até que algo aconteça. Amém. E já agradeça, né, pelo que Deus, né, eu sempre hoje, assim, a minha oração é: "Deus, e obrigada, porque eu sei que isso já aconteceu, Exato, né, e agora é só o Senhor mesmo preparando todo o cenário para que isso chegue até a mim", né. Deus, exato, ele sempre nos libera um acesso, né, nos libera a promessa, nos libera a bênção, e o que a gente precisa mesmo é só acessar tudo isso, né. Mas para a gente acessar tudo isso, existe um tempo de preparação, existe um processo, e às vezes vai ser um processo que vai doer, exato, vai ser um processo que às vezes vai sangrar, e o que você precisa fazer é se curar desse processo, dessas feridas, para que você não saia por aí sangrando em outras pessoas, né. exato. Quantas vezes eu, com as minhas dores, com as minhas feridas, já Nossa, saí eu. sangrando em cima de outras pessoas que nem às vezes nem, né, não tem nada a ver com o processo, mas se você quer realmente encontrar a bênção, a glória de Deus, se cure, pare, né, se conheça. Quem é você? Qual a sua identidade, sabe? O que eu preciso às vezes curar de traumas e crenças que já me aconteceram no passado, para que eu viva realmente a boa, Exato. perfeita e agradável vontade de Deus, né? Quando nós passamos por uma frustração, nós ficamos feridos e machucados. Uhum. E é exatamente o que você disse, né, Lívia? A gente Se se fecha no fecha. casulinho. Sim, Mas até quando nós iremos permanecer nesse casulinho? Existe um tempo para sim. romper. Uhum. E existe um tempo que nós precisamos romper esse casulo. A gente Sim. precisa abraçar esse processo, não querer pular as etapas. E quando chegar a hora de romper o casulo, nós precisamos romper. Quanto homens, quanto mulheres, é se permitir ser curado, porque quando você é frustrado, isso mexe muito com a sua identidade. Uhum. Mas quando você se conecta com o Criador, conecta com Deus, você resgata a sua identidade, você sara a sua Exatamente. paternidade e você consegue ser reconstruído, reconstruída para um novo de Deus, para um novo relacionamento. E agora um Amém. relacionamento saudável, Maduro, né? maduro. O processo, o deserto, né, ele sempre vai trazer, né, um benefício equivalente, né? Então, independente do que você esteja passando, saiba que lá na frente você vai colher esses frutos, né? Primeiro você tem que plantar, passar Exato. pelo processo, para depois colher algo muito maior do que você nem imagina, porque Deus, ele faz infinitamente mais do que a gente Mas pensa, e né? tem coisa que ele quer trabalhar de dentro para fora, para Sim, quando for a hora, o tempo certo, você venha romper sim, e venha viver em exatamente. plenitude, né? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Exatamente. E Fê, conta pra mim como que foi esse processo, né, gente, pra quem não conhece a Fernanda ainda, né, assim, tão a fundo, tá? Inclusive, vou pedir os meninos pra colocarem o seu Instagram, né? Fala pra Sim, gente qual que é. é Fernanda Graef. Graef com G-R-A, GRA é dois F no final. dois E Fs. tem um Ótimo. arroba devocional Pequenas Borboletas, onde eu tenho esse projeto lindo para lidar com mulheres, para Sim, curar mulheres dentro da palavra de Deus, direcionada mesmo ao Senhor, para curar essas vidas. sim. Como que você descobriu essa unção sua, assim, de realmente profecia, né, de trazer resposta para as pessoas, porque é bem forte, né? Sim, o que que acontece? Houve um tempo na minha vida que eu já estava na igreja e o Senhor me mostrava, eu tinha visões, muitos sonhos revelados e eu não tinha o discernimento para saber discernir o que era aquilo. Uhum. Eu comuniquei com uma pessoa que me acompanhou e essa pessoa falou assim: "Olha, deixa fluir, porque são dons que o Senhor ele te entregou. Sim. São dons que o Senhor tem que você desde quando você estava no ventre da sua mãe". E um certo dia essa pastora que me acompanhou, uma linda, maravilhosa, ela disse para mim assim: "Olha, Deus me mostra que o mesmo dom que eu tenho você tem". Eu falei: "Não, não quero". Aí eu fugindo de novo. É. Falei, não quero, pastor Aurília. Ela, por que não? Falei assim, porque eu sei o que você passa. Quanto para entregar coisas boas, quanto para entregar, assim te diz o Sim. Senhor, coloca a casa em ordem. Porque profeta não tem muitos amigos. As pessoas, quando você tem bênção para entregar, elas te aplaudem. Mas quando Deus manda você colocar a casa em ordem, eles vão contra aquilo que é uma palavra É de Deus. verdade. E aí eu falei, meu Deus. E de lá pra cá foi acontecendo assim coisas incríveis. E ela falou assim: olha, você só precisa se permitir, filha, só precisa se permitir. E o Senhor, ele falava comigo e eu comecei a orar, pedindo ele o discernimento. Quando você passa a ter o discernimento, você consegue ter a clareza de ouvir a voz de Deus sem ruído. Uhum. Nossa, que legal, que forte isso, né? E como que foi esse processo de você abrir a boca, né? Tipo, começar a trazer profecias para as pessoas
E hoje, né, você ali no culto de quarta, né, tem a quarta profética, você entrega muitas palavras, né? E como que começou esse processo e hoje como que é para você? Olha, Lívia, quando eu tive esse entendimento que eu precisava orar até ter discernimento, porque Uhum, existem três tipos de vozes que falam: a voz de Deus, a voz das emoções e a voz do diabo. uhum. Então eu tive essa descoberta de ter essa sensibilidade de saber qual é a voz de Deus. Porque a voz de Sim. Deus, ela não tem ruído. E tudo que Deus fala, confirma na palavra. Uhum. A primeira coisa que eu fiz foi: eu vou ser ousada, porque eu sou filha dele. Você aceitou isso Eu para você, aceitei. né? Eu aceitei. E Uhum. quando houve a aceitação da Fernanda saber quem a Fernanda era em Cristo Jesus, se o espírito dele habita em mim, ele tem poder, eu tenho poder. Ele tem Obviamente. autoridade, eu tenho autoridade, não com, né, Sim, superioridade, com sim. soberba, mas de entender o poder que nós temos nele quando nós nos tornamos obra da nova criação. Quando nós aceitamos o chamado, né? Exatamente. Então, houve ali uma aceitação de eu corresponder com o meu chamado, de eu Uhum. me permitir. Deus, o Senhor me chamou para eu ser resposta na vida de alguém, para ajudar alguém, amém. E eu comecei a ser ousada. E ousadia, fé é comigo mesmo. E hoje como que é, assim, as pessoas, né, irem até você para realmente receberem respostas ali do Senhor? Hoje as pessoas chegam para mim e falam assim: olha, eu poderia recorrer a qualquer pessoa, mas eu recorro a você porque eu vejo princípio, eu vejo caráter e vejo verdade. Porque hoje o que mais tem são charlatões, são pessoas querendo Sim, trocar, né? E uma profecia, uma revelação, não é por troca, não é pagando, porque Deus deu de graça. sim. Então, por que a gente não ficar disponível para o reino? E hoje ver essas pessoas falando, testemunhando: nossa, o que você me entregou foi algo muito profundo de Deus, era o que eu precisava, Sim, aconteceu. Para mim é uma alegria de ver elas recebendo esse poder de Deus, essa revelação de Deus, essa sim. concretização. Amém. Nossa. E o projeto Pequenas Borboletas, como que ele surgiu, né? Eu vejo, né, que ele é um projeto, sem dúvida nenhuma, para impactar outras mulheres também, né? Sim. E como que Deus colocou esse projeto no seu coração? Uau, esse projeto é surreal. Esse projeto foi também um período de dor. Eu estava passando por um período muito complicado, aonde eu pensava que eu não iria conseguir mais me levantar, por Uhum. decepções com pessoas, Sim. por traições, por armadilhas mesmo. E ali eu falei: Deus, agora não tem mais jeito. E o Senhor disse: eu te quero no secreto. Eu falei: Deus, nem no secreto eu tenho força para estar. E eu respeitei o meu momento de ficar ali no meu casulinho, mas eu não deixei aquele momento ser alimentado por muitos longos dias, porque senão eu sabia que eu não conseguiria me levantar. Sim. E quando ele me disse: eu te quero no secreto, eu saí de cena para eu ter o meu momento, a minha intimidade, a minha Que é entrega. necessário, É né, Fê? necessário para Jesus, todo em ser vários humano. momentos, ele saía de perto de todos, né, para ter o momento secreto dele com Deus. Exato. E a É o seu gente também precisa, particular, né? né? A Sim. gente precisa se despir de nós, né? Uhum. Mesmo ele sabendo de tudo, precisa. E ali eu fui muito verdadeira com Deus, achando que eu não teria força para me levantar. Ele só me disse assim: filha, isso só prova para você o quão humana você é. Talvez você achava que já estava pronta demais. Sim. Fica no secreto. E eu respeitei o tempo do secreto. Uhum. E ele, o Senhor, ele falou assim: pega caderno e caneta e começa a escrever. E eu comecei a escrever, e eu falei: Deus, mas pra que isso? Eu vou escrever pra quem? E ele falou assim: no tempo certo você saberá. Uhum. E a primeiro tema da mensagem que ele me deu quando o devocional nasceu, foi: quem não aborta gera. Naquele tempo eu tinha engravidado, a minha segunda gravidez, né? Tenho uma filha linda, a Esther. Que Hoje ela tá com linda. 7 anos. E a minha segunda gravidez eu estava ali gerando e eu passei por um aborto espontâneo. E eu entendi que lá no processo, lá Ele no tinha já secreto, te ele tinha me colocado. dado: quem não aborta gera. Ou seja, aquilo que havia sido abortado é porque coisas novas estavam por vir. O de repente de Deus viria para minha vida. Sim. E eu falei: Deus, eu sei que o Senhor tem coisas grandes. E eu tenho uma pastora dos Estados Unidos, uma pessoa que foi uma mentora minha, que eu amo, a pastora Moana, uma bênção de Deus. E ali, diante de um feedback que ela me deu e de oração, o Senhor falou: grave áudios e mande para mulheres, porque tem mulheres que você não vai conseguir acessar por morar longe, algumas não vão Sim. conseguir vir até você. Mas esses áudios, eles chegaram aos quatro cantos dessa terra. Aleluia. E hoje, para a glória de Deus, tem pessoas que me ouvem na Alemanha, na Irlanda, Que bênção. na Argentina,
na Inglaterra, tem pessoas na Austrália, tem muitas pessoas que ouvem esse áudio e chega um feedback. Nossa, era tudo que eu precisava. Estava prestes para desistir, estava prestes para abrir mão e veio de repente de Deus. E cada Nossa. mensagem, cada mês eu trabalho com um tema. E Uhum. ele, como que você busca os temas, Fernanda? Direcionamento, na oração Na com o oração, o tempo, Senhor. né? O tempo a sós, né? O tempo a sós. E aí nasceu esse projeto lindo. E quando ele nasceu, o Senhor usou uma irmã da nossa igreja, a Andreia, honra a vida dela. E ela disse: Olha, eu vejo um projeto grande. E ela não sabia de nada, era só no secreto. E meu esposo me disse: Amor, eu estou com você. Você é muito maior do que você imagina. E aconteceu, para a glória de Que Deus. bênção, nossa. Eu também sofri um aborto, né? Não sei se você sabe. E, e é isso, assim, né? No primeiro momento, a gente não entende, né? Por É, que Deus está tirando da gente aquilo que já chegou com tanto amor, né? Nos trazendo tantas coisas boas ali. E hoje eu tenho, né? Meu anjinho Emanuel, que está lá no céu, olhando e intercedendo por mim por onde eu for, né? E sem dúvida nenhuma, eu creio que Deus ele tem um projeto, né? E você mesmo me entregou essa palavra já, que é a minha família. vai ser mãe linda. Amém, amém, eu creio, né? E você tem só a Esther hoje? Hoje só a Esther. Só a E aí, Esther. no processo, quando eu tive esse aborto, eu e meu esposo, nós começamos a orar para engravidar novamente. Eu Uhum. engravidei. E aí, eu passei por mais um segundo aborto. Nossa. E ali eu falei: Deus, meu chão acabou. Eu não vou dar conta. O que que eu vou ministrar para essas mulheres? O que eu tenho para elas? Uhum. E o Senhor me disse: é na dor que eu te faço ser forte para alguém. Amém. Amém. Deus ele usa, né? É muito lindo assim como Deus faz. E talvez você que está nos assistindo está passando por um processo que está muito doloroso e que talvez você não esteja entendendo nada. Mas olha, saiba que Deus ele lá na frente ele vai usar toda essa dor que você está passando hoje Exato. para ser luz na vida de alguém, sabe? Eu e pastora Fernanda estamos aqui para justamente mostrar, olha, para você ver, já passou 2 Exatamente. abortos, eu já passei um aborto, já passamos por tantas coisas, eu por tantos relacionamentos abusivos, E eu Fernanda. também. Então, olha para você ver como que Deus hoje ele está aqui nos usando para impactar a sua vida de alguma forma, sabe? E lá na frente Deus ele vai falar: "Eu te falei. Eu te falei que o processo ia ser doloroso, mas que o propósito aqui ia valer a pena, né, Exato. Fê?" E que lindo ver toda A essa promessa é história. muito maior, né? E é Muito maior. preciso passar. É o que você disse, que eu aprendi com você: deserto não é lugar de moradia. Não é, É é só lugar apenas de uma passagem, passagem. exatamente. E você tem planos de ter mais filhos? Sim, tenho planos, né? Já está em oração. O Senhor já falou, já liberou promessas, porque a minha vida, desde o primeiro momento que eu aceitei Jesus, eu falei: Deus, não vive mais eu, mas o Senhor vive em mim. Ainda que Sim. coisas que eu passe eu não entenda, eu vou abraçar o processo. E quando eu tive esse aborto, eu falei: Deus, eu não quero mais. Mas o Senhor precisa me curar. Eu entendi que eu precisava passar por uma cura. E quando de fato eu fui curada, o Senhor disse: havia um propósito muito maior que você vai entender lá na frente. E Sim, hoje eu entendo isso, que foi preciso, que foi necessário, porque o Senhor me reconstruiu de dentro para fora. Não adianta a gente não ser adianta. reconstruída de fora para dentro. Não. Isso aqui é tudo lindo, é tudo casca, mas e aqui por dentro? É só o oleiro. Exatamente. E às vezes, né, essa semana tive uma palavra, né, sobre ser barra e ser barro, né? A barra, ela é muito mais difícil, né, a barra de aço ali, de ser Nossa, moldada, ela tem que entrar ali num fogo de não sei quantos graus para realmente ser moldada. E o barro, ele é um pouco mais maleável, né? O olheiro ele vai ali, né, moldando a gente. exato. Então hoje você que está aí, você é barra ou barro? Né? Você tá aquela pessoa difícil de ser transformada, de ser moldada, ou você está aberta a ser transformado e moldado, né? E é Exato. isso, né? A gente estar aberto a ser moldado por Deus, né? A ser transformado, né? Deus ele tem grandes coisas para sua vida, mas ele precisa antes transformar e renovar a sua mente, curar todas as Exatamente. feridas que você tem aqui, que talvez hoje, né, te travam, te bloqueiam a viver o extraordinário de Deus, e Ele só está esperando que você se abra para o Se novo, permita, se né? permita. Quando o vaso ele tá na mão do oleiro, ele trinca, ele racha, ele quebra. O oleiro ele não descarta, como o mundo descarta, como a Uhum. sociedade descarta, mas o oleiro ele continua naquele mesmo vaso quebrado. Não desiste, né? Ele não desiste. E esse oleiro é o Senhor.
É como a nossa linda Lívia disse aqui, talvez você tá quebrado, danificado, Uhum. rachado em áreas da sua vida, talvez sentimental, financeira, eu não sei qual é a área, mas existe um oleiro, existe um Deus, que ele não abre mão de você, que ele não desiste de você. Só permaneça e se permita estar na mão dele, porque nada está perdido. Amém, amém. Fê, a gente está aí chegando já no final de 2023, né? Quais são os planos, né, da sua vida, os seus projetos? A gente sabe que nós temos um plano e que Deus tem outros Exato. planos, né? Mas o que que você pensa aí sobre 2024, né? Quais são os planos da Fernanda para esse ano novo? Então, eu estou findando o ano 2023 como o ano da superação, o ano da promessa. O Senhor havia feito uma promessa, hoje nós estamos, né, no nosso ministério com uma expansão, casa nova, para a É glória de verdade. Deus, Conta pra gente né? dessa casa nova, onde vai O ser. Senhor disse: o ano não vai se findar, e o ano não se findou, É isso mesmo. 2023. A nova geração Church, a igreja onde eu sou pastora, juntamente com meu esposo, ela, hoje, né, ela vai ficar situada na Avenida Tancredo Neves, 4199, do lado do espeto do castelo. Sim, É uma casa nova e eu tenho certeza, grande. grande, que é um tempo novo. E eu falei: Deus, eu quero um lugar que caiba todas as crianças, porque meu coração queima, sabe, pelos pequeninos. E o Senhor, ele fez do jeitinho que eu planejei, ele fez além. Então, foi o ano de cumprimento de promessa. E para 2024, estou gerando muitas expectativas, porque Amém, será o ano amém. extraordinário, o ano do sucesso, o ano da aceleração, o ano de bênçãos de Deus para minha Aleluia. vida, para minha casa, para minha família, para Lívia, para vocês. Amém, Então, amém. queridos, pode passar céus e terra, mas as palavras dele não vão te passar. É o seu ano, 2024. Aleluia, e nós cremos nisso, né? E é tão bom a gente ver, assim, uma amiga nossa, né, prosperando e realizando todos os sonhos que são infinitamente maiores do que a gente pensa, né? Exato. Então, eu fui na igreja da Fernanda e eu vi essa semana, né, ela postando ali um novo templo, né, um novo tempo também na vida deles. E quão grato e quão alegre a gente fica de realmente ver, Gratidão. sabe, como Deus ele vai agindo na vida da gente, né? Exatamente. Nós começamos assim um culto que era eu, meu esposo, meus pais, os pais dele e uma amiga minha. E Gente. hoje tomou uma proporção muito grande. É conhecida, né? Era conhecida como a Igreja da Tendia. Belo Horizonte fala a Igreja da Tendia, da pastora Fernanda, do pastor Fabrício. E hoje, assim, ver aonde nós, né, chegando pra gente estava tudo bom, já estava tudo Sim, lindo. Do jeitinho que a gente queria, mas o Senhor falou: não, não é só que eu tenho mais, tem mais. mais. É a Amém. Que ele vontade dele. continue crescendo, né, e aumentando o ministério de vocês, né? Amém. E eu creio nisso, viu, gente? Vale a pena conhecer o culto lá da Fernanda, né? Ainda não conheci o ministério do Meu seu esposo. esposo, né? Mas vou lá sim para conhecer, porque tem bênção, gente, tem unção. Então, assim, vale a pena você conhecer para você que tá aí. Toda quarta-feira tem quarta profética, né, Fê? Isso, às 20 horas, vocês são os nossos convidados e todo domingo o culto na presença. Amém. Independente de qual religião você é, sinta-se abraçado. Sim, Porque eu aprendi uma coisa, Lívia. Jesus, ele é simples. São as pessoas que complicam. sim. E nós precisamos nos corresponder à imagem e semelhança dele. O evangelho é simples. Jesus, ele abraça e não aponta. É. Jesus carrega no colo e não abandona. Sim, e Jesus é um só, né? Hoje em dia, quando as pessoas me perguntam, né, qual religião você é? Obviamente que hoje eu tenho a religião evangélica, né, como a minha base, mas a minha religião é Cristo, né? Exato. Cristo, ele é um só, ele foi um só, sabe? E ele quer que nós todos aqui nos unimos, assim, para que a gente viva uma só palavra. Né, Exato. essa palavra, ela não é de um jeito aqui, de outro jeito lá na igreja da Fernanda, de outro jeito nos Estados Unidos, não, ela é uma só. Então essa palavra, ela precisa ser unificada por todos nós, sabe, para que a gente viva ali, ó, num corpo de Cristo mesmo, né. Exatamente. E Fê, sempre que a gente finaliza aqui o nosso podcast, né, eu faço sempre um bate-bola aqui, e eu vou fazer esse Uau, bate-bola com você, perguntando aqui algumas coisinhas e você pode aí em poucas palavras dizer o que significa para você, tá bom? ótimo. Então vamos lá. Deus, Tudo, meu tudo. É meu aba, meu pai, amém. Família, minha base. trabalho, Essencial. o amanhã, Pertence a Deus. o passado,
Encerrado, só serve para testemunho. Aleluia. O presente. Sucesso. Amém. O perdão. Escolha. Amar e perdoar é Uma mandamento. decisão, Andar né? junto é direção. Você Aleluia. precisa decidir perdoar. Sim. O orgulho. Precisa ser quebrado, lapidado, Uhum. transformado. Sim. Casamento para Fernanda. Uau, um sonho realizado. Minha estrutura. Amém. Religião. Cristianismo, esperança, A morte. o fim. Filhos. Bênçãos de Deus. Nova geração. Uau. Se vive o novo. Abraça, Sim. une, transforma. Amém. E seu esposo, Fabrício? Fabrício é a minha base. Eu vejo nele hoje, assim, de fato, aquele homem que foi lapidado, transformado, que é capaz de se colocar no lugar do outro. O que ele fez por mim, o que ele faz por mim, só me faz ser grata. Fabrício é minha base, é minha vida. Amém, que lindo. E a Fernanda? Quem é a Fernanda? A Fernanda. A Fernanda é essa menina linda que descobriu a beleza dela, que não tinha, que não achava por tantos complexos. Mas hoje eu me amo, eu me aceito. A Fernanda é uma menina leve, de paz, ousada, amorosa, preocupada demais com o próximo. Auto se anula pelo outro, mas eu tenho aprendido que eu não posso me anular. Eu preciso me doar ao próximo, mas também me aceitando todos os dias. Amém. Uma menina determinada, de fé, guerreira, ferro e fogo. Hoje você olha assim para você, você acha que você já voa alto, vai voar mais alto ainda? Quais são as expectativas aí suas da Fernanda pro ano de 2024? Parece que eu tô sonhando ainda. Quando eu paro para fazer uma retrospectiva da minha vida, eu falo, uau, olha onde eu cheguei. O Senhor foi minha base. E meu irmão sempre disse assim, Nanda, você vai além. Existe um voo muito maior. Amém. Ele sempre olhava para mim e me dizia isso desde pequena. E eu falei assim, meu Deus, será? E hoje eu vejo isso. Que A Fernanda, ela vai voar muito alto. muito alto. Aleluia. Bom, como sempre fazemos, né? Esse aqui é o nosso cafezinho voando alto, um café feito especialmente para o nosso projeto, né? Café Mata Café 100% arábica, um café especial. Se você não conhece, né? Procura lá no Insta Mata Café do Reginho. Reginho, obrigada por estar sempre com a gente nesse projeto, viu? Que Deus continue abençoando aí o seu ministério, né? Que ele é um ministério sem dúvida nenhuma. Uma bênção. Levar, né, esse café tão gostoso para tantas casas e tantas famílias, viu? Fifi, muito obrigada, um presente para Obrigada, você. vai chegar longe. Amém, Muito obrigada. amém, viu? Obrigada por Amo. estar aqui comigo hoje nesse bate-papo. Foi muito bom conhecer um pouco mais da sua vida, do seu ministério, do seu chamado, né? E que você continue levando a sua unção, a sua bênção para os 4 cantos do mundo. Lívia, muito obrigada. Que Deus abençoe você. Essa Amém. simpatia de pessoa, essa mulher linda que você é, quanto por Amém. fora quanto por dentro. Aleluia. Gente, você vê ela nas redes sociais, é linda, mas pessoalmente é mais ainda, né? Essa Amém, mulher parou o hora em obrigada. BH. De tão linda. Te agradeço por essa oportunidade. Obrigada, viu? É o que você me disse. Quando Deus une, ele une com propósito. Amém. Existe um propósito muito maior. Amém, Que Deus te amém, abençoe. viu? Sucesso pra Amém você. para nós. Sucesso pra esse café da mata. Amém, viu, gente? É isso. Para você que está aí nos assistindo em casa, onde você estiver, né? Que Deus tenha tocado no seu coração, né? Que você possa realmente aí voar alto, porque Ele tem grandes planos, planos extraordinários, não só para a minha vida, para a da Fernanda, mas para a sua vida também, viu? Até um próximo episódio. Um feliz 2024 para você. Boas festas, bom Natal, né? Que realmente você comece esse ano aí com grandes expectativas, porque Deus tem algo muito grande, muito maior, infinitamente maior para a nossa vida, viu? Deus abençoe você e até o ano que vem. Tchau, Tchau, tchau. tchau.